Olá! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre: vocês sabiam o que pode causar do seu comportamento como reflexo no comportamento do seu filho? Pois é, fica aqui comigo que nós vamos bater um papo bem legal sobre esse tema. Bom, gente, eu quero conversar com vocês sobre esse tema porque eu acho muito importante a gente compreender que nem sempre o comportamento da criança está totalmente relacionado a ela. Muitas vezes tem uma relação sobre o ambiente que ela está inserida. Então vamos lá. Quando a gente pega um bebê, esse bebê está se desenvolvendo, certo? Então tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu agir, tudo aquilo que eu reproduzir, esse bebê ele vai aprender. Por quê? Porque o bebê ele aprende por repetição. E tem uma coisa que nós chamamos no desenvolvimento infantil, que é a importância do social para o desenvolvimento de uma criança. Então esse bebê, se você grita, ele vai ser um bebê muito mais gritão. Se você é uma mulher ou uma mãe ou um pai que é mais calmo, esse bebê vai ter um comportamento mais calmo. Então tudo isso relaciona a esse ambiente. Ah, Larissa, mas nem sempre eu dou conta de estar calma, a minha vida é uma correria, a minha vida muitas vezes é muito complexa, mas a gente precisa ter consciência de que esse comportamento que eu estou fazendo vai ter um reflexo muito grande nos comportamentos dos meus filhos. Um outro ponto também é, se você é pai e mãe e não sabe lidar com as suas emoções, com as suas sensações, com as coisas que causam em você, entenda, isso vai também ocasionar na sua criança. Então, por exemplo, se você não sabe lidar com as suas emoções, então quando você está com muita raiva, você explode, você tem comportamentos que não são tão bacanas, isso vai acabar fazendo com que a sua criança entenda que esse também é um comportamento que ela pode reproduzir. A criança, ela entende que nós adultos somos adultos de referência. Então, se eu como mãe ou como pai não sei lidar com as emoções, como é que eu quero que o meu filho também saiba lidar com as deles? E eles precisam de suporte. Quem é o suporte para a criança? Nós. Nós adultos somos suporte para essa criança e somos os primeiros olhares do social. Então, por isso que é muito importante a gente cuidar dos nossos comportamentos para que a gente possa entender o que essa criança vai estar reproduzindo. Se eu tenho sempre um comportamento de criança birrenta, mesmo sendo um adulto, para o meu filho olhando para esse comportamento é a melhor maneira de lidar com as situações. Então ele automaticamente vai ser uma criança birrenta. Se eu sou uma pessoa que não fala dos meus sentimentos, que não dou espaço para o meu filho falar sobre os sentimentos dele, porque para mim é um processo muito difícil, essa criança também vai ter dificuldade em falar sobre os sentimentos dela. Ah, Larissa, mas então você está dizendo que nós pais somos culpados? Não, mas estou dizendo que tudo que você faz tem sim um reflexo sobre a vida do seu filho. E que mesmo que às vezes a gente faça esses comportamentos de maneira inconsciente, de maneira que eu não tenho controle sobre isso, isso também vai ser um reflexo na vida da criança. Por exemplo, muitas vezes tem crianças que vêm aqui para a clínica e quando eu vou atender elas e a gente vai trabalhando as questões, às vezes eu percebo que a família tem muita dificuldade em lidar com essa mesma questão. E aí, quando a gente vai olhando para essa série de fatores, nós vamos entendendo que existe um pai ou uma mãe que precisa de tratamento também, que precisa entender as suas emoções em relação à criança e em relação principalmente a si mesmo. Então, gente, não adianta a gente querer colocar a criança como a grande vilã das situações se a gente não entender que ela está inserida num ambiente que muitas vezes propicia a esse comportamento que ela está apresentando. Então a gente precisa entender que a criança, eu gosto sempre de trazer para a família, a criança ela é o sintoma dessa família. Se essa família não está bem, se esse pai ou essa mãe não está bem, essa criança vai absorver esse comportamento externo e vai trazer como sintoma, seja agressividade, seja uma depressão, seja uma ansiedade.
Então, tudo isso está relacionado ao desenvolvimento da criança. É claro que às vezes podem ter propriamente aí um desenvolvimento de uma personalidade muito mais agressiva, de uma personalidade muito mais explosiva, mas a gente precisa entender que se esse ambiente dá suporte, se esse ambiente traz calma, amor, respeito e também regras, é muito difícil que essa criança apresente comportamentos que não são bacanas, tirando os picos do desenvolvimento que faz parte da vida da criança. Por exemplo, os 2 anos de idade é uma idade que a gente vai ver muitos comportamentos de birra. E isso muitas vezes não tem relação com a família, e sim em relação ao desenvolvimento da criança. Essa criança ela apresenta birra porque ela não entende os comportamentos que estão chegando até ela. E aí ela apresenta esse comportamento como uma forma de descarregar. E aí nesse momento nós vamos ser muito importante para poder ajudar essa criança a se autorregular e para que ela entenda que ela não precisa ter esse comportamento para pedir algo. É só ela falar, verbalizar. Então a gente precisa entender que tem algumas situações que são relacionadas ao desenvolvimento da criança, mas que a grande maioria de como a criança vai agir tem uma relação muito grande com as suas famílias. Então fiquem em alerta a esses pontos, aos seus comportamentos e sempre observa. Hoje eu tive um dia muito corrido, chego em casa e o Joãozinho tá querendo muito a minha atenção, então hoje eu falhei um pouquinho aqui com ele. Então o que eu posso fazer para poder ajudá-lo? Conversar com ele, explicar, olha, a mamãe foi trabalhar, porque a mamãe precisa trabalhar, a mamãe gosta de trabalhar, mas agora eu estou aqui com você, você não precisa chorar. Nós podemos brincar, o que você acha, ao invés de chorar. Então, olha, eu estou trazendo possibilidades dentro de um comportamento que eu sei que eu não estive presente na vida do meu filho. Então, a gente precisa ir observando. E se caso você não souber como lidar diante dessas situações, busque uma ajuda para você, uma ajuda para a criança, para que você possa entender qual é a melhor maneira de educar o seu filho.